O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu na quarta-feira 14 a execução de todas as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores ao orçamento da União. A medida vale até que o Congresso edite novos procedimentos para que a liberação dos recursos observe os requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência. As emendas impositivas são aquelas que devem ser pagas pelo governo até o final do ano. Ficam ressalvados, no entanto, os recursos destinados a obras já iniciadas e em andamento ou a ações em atendimento de calamidade pública formalmente declarada e reconhecida. A decisão liminar, que será analisada no plenário do Supremo, foi tomada após uma ação direta de inconstitucionalidade, conhecida como ADI, apresentada pelo PSOL. GREB, PSOL é um partido satélite do PT. Evidentemente, Flávio Dino é um ministro indicado pelo governo Lula. O governo Lula tem interesse, sim, em não se tornar refém do Congresso Nacional, em conseguir mais controle sobre o Congresso, que acabou se emancipando com toda uma gestão obscura do orçamento, como a gente viu ao longo do governo Bolsonaro e como a gente continua vendo ao longo do governo Lula, que é o pai desse toma lá da cá entre governo e Congresso. Então está frustrado porque perdeu o controle. É diferente do que acontecia lá nos primeiros mandatos do Lula, depois nos da Dilma. Agora, a gente também é crítico dessa obscuridade no trato do orçamento, dessa falta de transparência no Congresso Nacional. Então, nesse sentido, certo controle, certo debate a respeito dessas medidas são importantes. É claro que a gente entende que muitas vezes a motivação não é a correta. A motivação é o alinhamento com um determinado grupo que agora está sendo prejudicado. Então a gente tenta pensar aquilo que é importante para ser feito, independentemente das intenções das partes. Exato. Olha, eu sou obrigado a concordar e até mesmo a elogiar essa iniciativa do Flávio Dino. Ele pôs o dedo numa ferida. Porque desde 2015, quando as primeiras emendas impositivas foram aprovadas pelo Congresso, a gente enveredou por um caminho de parlamentarização do Brasil. O Congresso foi assumindo um poder cada vez maior, não só sobre o dinheiro do orçamento, mas sobre a execução das emendas. E execução, como a própria palavra diz, é tarefa do executivo, não é tarefa do legislativo. Mudou-se a configuração do nosso sistema de governo. Isto é um fato. E hoje em dia, você vê muitas vezes o executivo, e daí esquece se é Lula, porque já foi assim com o Bolsonaro. E se nada acontecer, será assim com o próximo governo, seja do Pablo Marçal, da Tabata Amaral, seja de alguém que a gente nem conhece. Mudou o jeito de governar no Brasil. É este jeito novo, que é um parlamentarismo branco, bastardo, como eu tenho dito, porque não tem nem pai nem mãe, foi acontecendo, nasceu de repente. É isso mesmo que os brasileiros querem? Foi para isso que eles votaram? Lá atrás teve um plebiscito sobre parlamentarismo e os brasileiros disseram não, a gente quer presidencialismo. Então o Congresso não pode instituir um novo sistema de governo paulatinamente, aos poucos e por baixo dos panos. Se essa discussão tem que acontecer, que ela aconteça à luz do dia. E a grande vantagem desta decisão do Flávio Dino, que na verdade suspendeu o pagamento de todas as emendas, não só aquelas que tinham um problema gravíssimo de intransparência, como as PICs, mas todas, porque ele disse justamente isso. A gente está assistindo aqui a uma modificação do nosso regime político. Está deixando de ser presidencialista para ser parlamentarista. Então, essa discussão precisa acontecer. Ele mandou, na verdade, não só que o Congresso ajuste as medidas, mas que Congresso e governo se sentem numa mesa para um debate institucional. Ótimo, que saia algo mais claro daí. Eu nem acho que tem que voltar, Felipe, para aquele parlamentarismo de coalizão que valia valeu nos últimos 25 anos, tal, desde a Constituição. Isso aí valeu por um certo momento. Hoje, com a polarização que existe no Brasil, é bom sim que o Congresso tenha um pouco mais de poder para podar as maluquices
de facções que se acham representantes do país inteiro, quando são representantes só de uma fatia da população. É bom um Congresso um pouco mais empoderado. Mas, repito, essa discussão tem que acontecer às claras. O que o Congresso fez desde 2015 foi com a mão de gato e ganhando poder, tirando o poder da presidência e acumulando para si próprio. Então, muito bem, Flávio Dino. Teve a coragem de botar o bode, o elefante na sala. Que Congresso e Legislativo discutam agora? Os parlamentares planejam impor novas derrotas ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário como forma de retaliação à decisão do Flávio Dino. Depois da canetada do ministro, houve uma operação coordenada para mandar um recado ao STF. Em uma ponta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou por prazo indeterminado a votação dos destaques ao projeto de lei que trata do Comitê Gestor do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Na outra ponta, a Comissão Mista de Orçamento CMO votou contra uma MP, a medida provisória, que previa a concessão de crédito extraordinário de 1,3 bilhão de reais para o pagamento de um aumento de 6% a servidores do judiciário de todo o país. Quer dizer, a reação do Congresso é segurar ali o aumento para o Poder Judiciário. Olha só como funciona a barganha entre os poderes, o jogo de pressão. Está lá a cúpula do judiciário segurando as emendas, que são as verbas que os parlamentares usam para mandar para o reduto eleitoral, etc. Os parlamentares vão e seguram o aumento dos integrantes do Poder Judiciário. E agora o Centrão quer colocar em banho-maria a votação do projeto de lei que institui medida de estímulo ao crédito para beneficiários do Bolsa Família e de apoio aos microempreendedores individuais MEI. Aí já é uma retaliação, uma barganha com o governo Lula. Líderes partidários afirmam que somente vão votar essas matérias caso retomem o controle de parte do orçamento. Aliás, a gente tem que ficar de olho, Grebe, se a questão da vaza-toga envolvendo o Moraes também não vai entrar aí nesse bolo de barganha. Deve. Quer dizer, se vocês pressionarem muito, tirarem nossas emendas aí, então vamos pautar aqui o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Não, peraí. Então, aí negocia, e depois tudo geralmente acaba em acordão. O assunto é importante demais, como eu disse, diz respeito à natureza, ao coração da nossa forma de governo e tudo. É importante que seja discutido. É óbvio que tem esse jogo meio de cangaço, né? Eu te ameaço daqui, eu te ameaço dali. Vamos ver. O STF, ainda bem, dessa vez tem só até a meia-noite de amanhã para ratificar ou derrubar a liminar do Flávio Dino. Não vai ficar para as calendas, eles vão ter que ser rápidos. Dessa vez eles ouviram o problema, não pode... É grave demais o assunto para ser tratado de maneira monocrática. Então amanhã a gente vai saber como o STF respondeu a essas ameaças aí do Congresso.